Vamos jogar um pouco de luz sobre o porquê de racionalizar o denominador das frações, já que quando aparece uma raiz quadrada no denominador, faz-se necessário multiplicar pelo tal do conjugado ou pela própria raiz, tanto o numerador como o denominador. Vamos entender isso aí. Veja, aqui nós temos o número 1 dividido por raiz de 2. O que significaria 1 dividido por raiz de 2? E, do outro lado, eu tenho raiz de 2 dividido por 2. E também vou questionar o que significa raiz de 2 dividido por 2. Você vai perceber que esse traço de partida, que é chamado res-a-quo, ele não tem muita lógica, não tem muita racionalidade. Aliás, na minha forma de pensar, do ponto de vista do conceito de dividir alguma coisa, que é simplesmente pegar alguma coisa e dividir em partes, dividir em 2 partes, 3 partes, 4 partes, o que se entende na forma natural do conceito de divisão. Enquanto o res adquem, que é o traço de chegada, lê-se que raiz de 2 é alguma coisa, que eu não sei ainda o que é raiz de 2, mas o denominador para mim é claro, já que está escrito o número 2, ou seja lá o que for que está no numerador, eu simplesmente divido em 2 partes. Pouco importa o que está lá em cima, eu vou dividir em 2 partes. Partindo desse conceito, ou seja, dessa premissa de entender a racionalidade, ou seja, a racionalização de números irracionais, que é o caso de 1 dividido por raiz de 2, vamos entender o seguinte: o conceito de raiz quadrada de 2 é alguma coisa associada a um quadrado de área 2, ou seja, o lado de um quadrado de área 2. E nós podemos perceber que esse lado do quadrado de área 2 é alguma coisa próxima de 1,4, 1, 42, 13, etc. Sim, porque esse número que tem infinitas casas é um número irracional, não dá para escrever na forma de fração. Esse número multiplicado por ele próprio gera um número muito próximo do número 2. Assim, como eu vou dividir 1 por alguma coisa que tem infinitas casas? Que número eu colocaria ali embaixo? Que número seria o representante de raiz de 2? Para poder fazer uma divisão. Já que pensando que divisão, eu divido alguma coisa, eu quebro alguma coisa em 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Mas o que é pegar 1 e dividir em 1,41, 42, seja mais lá o que, partes? Não dá para entender. Isso aí não é racional, não é racional. Assim, tendo no latim que rationalis é o que é razoável, vamos entender o que pode ser razoável em termos de uma interpretação epistêmica de 1 dividido por raiz de 2. E nós perceberemos que 1 dividido por raiz de 2 não tem nenhum significado do ponto de vista do conceito de divisão, ou seja, dividir alguma coisa por um número inteiro. 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Entretanto, raiz de 2 sobre 2, seja lá o número que você colocar como raiz de 2, eu simplesmente vou dividir em 2 partes. Portanto, se eu tomar raiz de 2 como sendo 1,4, a divisão por 2 seria 0,7. Se eu tomar a divisão por 1,4142, basta eu pegar esse número e quebrar na metade, e assim sucessivamente. Agora, o importante da racionalização, ou seja, do entendimento de como eu passo do res-a-quo, que é o traço de partida, e chego no res adquem, que é o traço de chegada. Para isso eu administro
mutatis mutandis, ou seja, uma transformação do ponto de vista sígnico, do ponto de vista simbólico de duas representações, que o resultado matemático deve ser rigorosamente igual, embora o número resultante no res a quo ele está endógeno, enquanto o número representante de res ad quem ele é exógeno. Eu posso entendê-lo de uma forma explícita. Para que a gente então passe, mutatis mutandis, de uma representação que não é entendível, que não é racional, para uma representação entendível, racional, ou seja, para racionalizar esta representação de raiz no denominador, eu faria exatamente isso aqui. 1 dividido por raiz de 2, eu multiplico o numerador por raiz de 2 e divido como denominador raiz de 2. Então, uma multiplicação de raiz de 2 e a divisão de raiz de 2 é como se eu tivesse multiplicado por número 1. Então, não altera absolutamente nada. Mas veja o que acontece. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 2. Quanto vale raiz de 2 vezes raiz de 2? Basta entender o conceito de raiz quadrada, ou seja, radix quadratum, o lado do quadrado. E nós podemos, então, lembrar que se eu tenho uma figura com 3 unidades de área, portanto, a área 3 vezes 3 unidades de área, ou seja, 3 vezes 3 dá 9, ou seja, 3 vezes 3 como comprimento desse quadrado, representando a área, unidade de área 9. Portanto, eu escrevo que isso aqui é radix 9, lado do quadrado 9. Em latim, radix associa a palavra latus, ou lado em português. Então, isso seria o radix 9, o lado do quadrado 9. E aqui, radix quadratum 9, o lado do quadrado 9. Portanto, numa representação simbólica de radix quadratum 9, ou seja, radix quadratum 9 multiplicatio radix quadratum 9, o lado do quadrado 9 vezes o lado do quadrado 9 só pode ser 9. Portanto, eu escrevo radix quadratum 9 multiplicatio radix quadratum 9 equalis 9. Não seria diferente se eu multiplicasse os lados de um quadrado de área 4. Ou seja, eu tenho 2 por 2, então isso é o lado do quadrado 4 vezes o lado do quadrado 4. O lado do quadrado 4 vezes o lado do quadrado 4 só pode ser 4. Eu escrevo radix quadratum quatuor multiplicatio radix quadratum quatuor equalis quatuor. Assim, eu chego então no conceito do radix quadratum duo, ou seja, do lado de um quadrado de área 2, apagando e representando o que está escrito exatamente no denominador, radix quadratum duo multiplicatio radix quadratum duo. O que está escrito aqui, dentro de uma interpretação eminentemente geométrica, lê-se que existe aqui um quadrado de área 2. Portanto, esse lado é radix quadratum duo. E esse lado é radix quadratum duo.
Portanto, o lado do quadrado 2 vezes o lado do quadrado 2 só pode gerar a área do quadrado, que é 2. Assim, radix quadratum duo, multiplicatio radix quadratum duo, eu represento duo, o lado do quadrado 2, vezes o lado do quadrado 2, é a área do quadrado, que é 2. Veja, aqui, esta representação é o traço de partida. Res, a, co. Essa representação é o traço de chegada, ou seja, res, ad, quem. Mas observe como agora eu posso explicar isso aqui, entender isso aí racionalmente. Ou seja, o lado do quadrado 2, seja ele qual for, que está representado aqui, o lado do quadrado 2, ou seja, isto aqui representa exatamente este lado, o lado do quadrado 2, partitio duo, o lado do quadrado 2, seja ele qual for, eu divido por 2. Então, é exatamente esta metade, seja ela qual for. E por hipótese, se você tomar esse lado, ter esse lado como sendo 1,4, esta metade representa 0,7. Mas se você pegar mais casas decimais dessa representação irracional, você terá uma maior precisão do conceito de radix quadratum duo partitio duo. É por este motivo que se racionaliza as frações quando aparece nos denominadores das frações, uma vez que não é definido o conceito de lado de alguma coisa, no caso um quadrado, de números como 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Porque se você tivesse colocado aqui embaixo radix do denominador, radix quadratum quatuor, eu saberia que era simplesmente o lado quadrado 4, é 2, muito bem definido, e 2 dá para dividir qualquer coisa. Muito obrigado pelo vídeo.